Caríssimas e caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Que loucura! O que a gente vê quando a gente olha em volta é uma absoluta e completa irracionalidade. E a gente se pergunta, será que o que falta para o mundo é realmente racionalidade? Esse é o tema do episódio de hoje. E eu tenho aqui na cabeça, estou falando aqui de improviso, como sempre, falando do coração, alguns pensadores como Steven Pinker, como a Julia Galef, que estão tentando trazer alguma luz racional, tentando mostrar as vantagens do pensamento racional, tentando chamar a atenção nossa para o valor da ciência, mas eu me pergunto se é realmente racionalidade que está faltando, porque quando a gente vê o que acabou de acontecer agora, numa instituição perfeitamente organizada como a Prevent Senior, onde uma racionalidade incluía a ideia de que óbito é alta, ou de que você poderia fazer experimentos pseudo-racionais com pacientes que não estavam nem aí, ou quando eu me lembro de outras racionalidades que não deram tão certo, por exemplo, o chumbo na atmosfera, que causou tanto mal, que finalmente agora a gente está se livrando, foi uma decisão bastante racional do Thomas Midgley, 100 anos atrás, por um problema bastante comum na época, que era motores batendo pino. Vamos colocar chumbo na gasolina. O que acontece? Isso poluiu a atmosfera, comprometeu o mundo inteiro, e aí vem uma outra decisão racional, que é quando começa a ficar claro que os efeitos disso eram nefastos, ele racionalmente, talvez pensando na racionalidade dos negócios, resolveu ocultar os resultados. Bom, esse mesmo personagem também racionalmente criou uma maneira de você racionalizar a geladeira e a refrigeração e criou os gases CFC que abrem um buraco na camada de ozônio. Que outras racionalidades? Tem alguma coisa mais racional do que um campo de concentração perfeitamente organizado, com a morte em massa por um gás desenvolvido cientificamente, queimado em fornalhas desenvolvidas por bons engenheiros? Provavelmente as pessoas estavam se sentindo racionais na época. Então, que racionalidade a gente vai escolher aqui? Será que o que a gente pode dizer que está faltando, quem sabe, um pouco aí de, não sei, o oposto da racionalidade? A gente pode pensar talvez no pensamento religioso, mas as religiões também, por mais bem intencionadas que sejam, também provocaram cruzadas, jihads. A gente tem monges budistas apoiando o genocídio de muçulmanos em Myanmar. Alguém me mostra aí alguma vertente mística que não tenha de alguma maneira contribuído para algum tipo de massacre. E aí vem uma questão que para mim está ficando cada vez mais clara, que acho que um dos pressupostos da racionalidade é achar que nós todos somos indivíduos perfeitamente racionais, né, que ponderam os benefícios, os custos e tomam decisões que nos beneficiam. Ok, a gente pode se enganar, a gente tem ali todas as palestras e livros do Ariely, do Previsivelmente Irracionais, mas acho que o grande equívoco, a meu ver, quando a gente começa a olhar a evolução da nossa espécie, é considerar que nós somos indivíduos. Nós somos uma espécie grupal, nós somos uma espécie social, com tudo que isso ocasiona, desde coisas positivas como a empatia, a compaixão, o senso de justiça, regras de convivência, até coisas um pouco nefastas, como a gente aprender a cooperar, mas de uma maneira não tão, digamos, nobre assim, cooperar numa guerra, cooperar na máfia, cooperar no PCC, cooperar contra um outro, né? Cooperar em genocídios. A questão é, sim, vamos partir desse pressuposto, nós somos criaturas sociais, isso explica muita coisa, isso explica a nossa busca por status, isso explica também a nossa busca por pertencimento a um grupo, e eu acho que muitas vezes quando a gente acha que alguém está racionalmente defendendo alguma coisa indefensável, na verdade a questão nem é tanto uma questão racional, é uma questão de pertencer a um grupo versus algum outro grupo. Eu quero concordar
com todo mundo que se opõe à esquerda, aos fascistas, aos petralhas, aos crentes, aos hereges, tanto faz. O pertencimento, muitas vezes, faz com que a gente passe por cima de uma coisa que eu acho que essa sim, de alguma maneira, a gente tem que aprender a incorporar. O risco maior para mim é quando, em nome ou da racionalidade ou da irracionalidade, a gente consegue uma coisa que, infelizmente, para a nossa espécie é muito fácil, que é considerar o outro não humano, que é considerar o outro um número no Excel, considerar o outro uma ponderação no seu cálculo do bônus, quando você desumaniza o outro. E isso é muito fácil de fazer. Isso acabou de acontecer na Prevent Senior, isso acontece agora nesse governo, isso aconteceu no nazismo, no stalinismo, isso aconteceu em todas as grandes tragédias da humanidade. A nossa capacidade estranhíssima, profundamente estranha não, porque a gente consegue entender do ponto de vista evolutivo, mas empobrecedora, de encarar o outro, aquele que é diferente, seja pela cor da pele, seja pelo sotaque, seja pela crença, seja pelo comportamento, considerar outro, considerar indigno, considerar como uma não pessoa, considerar como alguém não humano. Como que a gente faz para evitar isso? Vão ser políticas identitárias, vão ser ideologias do século passado, vão ser religiões, não sei, eu acho que o que eu vejo hoje já está um pouco cansado, um pouco gasto, e o que aparentemente torna as pessoas mais tolerantes ou mais inclusivas, mais capazes de conviver com o outro, é justamente o convívio, é ter tido a oportunidade de crescer num ambiente mais diverso, né, de crescer num ambiente menos tribal, de ter oportunidades de convívio perfeitamente pacífico com o diferente, e aí a gente consegue desarmar um pouco essa bomba, que é uma bomba instintiva, é uma bomba muito profunda, de considerar que o outro, ele não é nem racional, ele é simplesmente um zero à esquerda. Gerações mais novas, por favor, contamos com vocês para que a gente consiga escapar dessas armadilhas que a gente, de novo, consegue entender do ponto de vista evolutivo. Mas se a gente pensar não só em evolução, mas em progresso, e progresso eu quero dizer progresso da dignidade, não progresso necessariamente tecnológico, a gente vai perceber que o progresso da dignidade humana acontece quando a gente consegue expandir os nossos círculos e a gente consegue incluir cada vez mais a diferença naquilo que a gente considera como fazendo parte dessa grande aventura humana. Não é fácil, tudo está jogando contra, a polarização das redes sociais, os algoritmos, as ideologias, os gabinetes do ódio estão justamente tentando fazer a gente voltar para uma zona de conforto que é uma zona de conforto tóxica, que é aquela que considera qualquer motivo de diferença para excluir, para eliminar, para desconsiderar. Geração mais nova, por favor, nos salvem. Eu tenho esperança em vocês. A diferença, a colaboração com o que é diferente, a criação de regras de convívio que sejam inclusivas, para mim é a única chave. E talvez não seja uma chave só, sejam inúmeras chaves, que floresçam inúmeras maneiras da gente resolver sair desse dilema tão arcaico. Muito obrigado, até o próximo episódio aqui do Roda e Avisa. Um abraço.